Concedemos a palavra à vereadora Amália Tortato, por 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras e ao pessoal que nos acompanha pela TV Câmara. Eu venho hoje usar esse espaço, mais uma vez, em defesa das escolas e da educação. Quero começar prestando a minha solidariedade para Aline Franco Vazic, que recebeu uma resposta um tanto quanto mal criada, por assim dizer, do nosso prefeito, quando cobrou a abertura das escolas. Nós assistimos na sexta-feira mais um episódio, né, do decreto por parte do governador e, na sequência, por parte do nosso prefeito, do chamado lockdown à brasileira. E dessa vez nós pudemos também presenciar uma estreia, eu diria, ousaria dizer, mundial do que os nossos governantes chamaram agora fizeram uma nova classificação das atividades essenciais. Então, nós temos agora atividades essenciais, temos o top 10, temos aquelas atividades que são essenciais, mas veja bem, e foi isso que a gente viu assistir, isso que a gente assistiu na sexta-feira, isso que a gente viu acontecer na sexta-feira, onde o governador do estado, Ratinho Júnior, recentemente provocou a Assembleia Legislativa no sentido de fazer com que a educação fosse reconhecida como uma atividade essencial. A Assembleia Legislativa acatou, aprovou, o governador do estado sancionou essa lei, mas na hora de fazer um lockdown, esse chamado lockdown à brasileira, onde as atividades essenciais continuam funcionando, ele disse, veja bem, educação é essencial, mas nem tanto. Eu venho aqui dizer, senhoras e senhores, que a educação é essencial e deve ser tratada como prioridade. A gente tem que parar de dizer que a escola é a vilã dessa pandemia. As escolas não são as vilãs dessa pandemia. E volto a lembrar, e volto a trazer aqui a tema, aqueles alunos que não conseguiram se adaptar com o ensino remoto, que estão perdendo qualidade de ensino, e mais uma vez volto a trazer a função social que as escolas têm. Onde estão ficando os filhos dos trabalhadores de atividades essenciais? As creches, o que a gente tem feito quando a gente fecha as escolas, sem fechar todas as atividades essenciais, que é esse chamado lockdown à brasileira, nós estamos, na verdade, estimulando a criação de creches clandestinas e daquelas chamadas mães-crecheiras. Eu aposto com vocês que em algum lugar hoje daqui de Curitiba existem mães que estão cuidando de crianças em creches clandestinas. E aí sim, senhoras e senhores, nós não podemos garantir que essas crianças estão em locais seguros. Aí sim, nós não podemos garantir que os protocolos estão sendo seguidos. Segurança, tanto com relação ao vírus, quanto com relação a acidentes domésticos. As escolas precisam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. No caso desse lockdown brasileiro, onde as atividades essenciais continuam funcionando, que então se reduza o número de alunos nas escolas, mas fechar as escolas tem que ser a última providência, a última decisão, o último recurso tem que ser fechar as escolas. Que se reduza, então, a quantidade de alunos nas escolas, mas fechar as escolas tem que ser o último recurso. E venho aqui, mais uma vez, citando o nome dessa mãe, da Aline, né, e da resposta que o senhor prefeito deu a ela, eu quero me agarrar aqui na última frase que o prefeito falou: as escolas não fecharam, elas vão abrir no dia 8. Eu quero confiar que isso vai acontecer, senhor prefeito, e quero confiar que a gente pode garantir que não vamos assistir mais uma vez um ano inteiro de escolas fechadas, para que a vontade da população seja, enfim, ouvida quando foi lá na Assembleia Legislativa aprovada a educação como atividade essencial e os deputados estaduais como legítimos representantes do Estado do Paraná, da população do Estado do Paraná, e quando nós aprovamos aqui nesta casa que também a educação é uma atividade essencial, nós como legítimos representantes da população curitibana. Então eu venho solicitar e pedir que o prefeito sancione a nossa lei. E também pudemos assistir aí nessa carreata que teve no domingo. A carreata foi enorme, muita gente solicitando, então é a vontade da população. Vamos deixar as escolas abertas com todo cuidado, com toda a segurança, porque as escolas não são as vilãs dessa pandemia. Muito obrigada, senhor presidente.